Mateus capítulo 14. Versículo 1. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Versículo 2. E disse aos seus criados: Veste é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Versículo 3. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Versículo 4. Porque João lhe dissera: E não te é lícito possuí-la. Versículo 5. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Versículo 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Versículo 7. Por isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. Versículo 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João o Batista. Versículo 9. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Versículo 10. E mandou degolar João no cárcere. Versículo 11. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela levou à sua mãe. Versículo 12. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Versículo 15. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada, e despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e comprem comida para si. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: E não é mister que vão, ou dai-lhes vós de comer. Versículo 17. Então eles lhe disseram: E não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Versículo 18. E ele disse: Trazei-mos aqui. Versículo 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Versículo 20. Comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 2 pedaços, que sobejaram, 12 cestos cheios. Versículo 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e, chegada já a tarde, estava ali só. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Mais, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: Vê um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Versículo 34. E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Versículo 35. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Versículo 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos.